Romanos capítulo 2, e nós vamos ler então esse texto com uma ligeira meditação. Romanos capítulo 2. Nós vamos ler de 1 ao versículo número 11. Pastor Wellington está presente. Bem-vindo à sua igreja, Pastor Wellington. Nós vamos ler o texto bem devagar, porque eu não vou falar muito hoje. Romanos capítulo 2, versículos 1 a 11. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Vivemos num mundo injusto. Vivemos prescrutando a vida uns dos outros. Nós temos a tendência, todos nós, de sempre julgar a vida, a conduta das pessoas. E esse texto é profundamente incisivo com respeito a essas coisas. Põe os seus olhos no versículo 1 e veja. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Isto é um problema. Se eu pratico as mesmas coisas que eu condeno, eu estou me condenando a mim mesmo. O contexto aqui é de judeus e gentios.
Os judeus que foram beneficiados pela eleição de Deus, eles foram também beneficiados, primeiramente, com o chamado de Deus. E quando Jesus Cristo veio, ele veio para os judeus primeiramente, a fim de resgatá-los. Eu não diria que nós, gentios, entramos de carona juntamente com os judeus. Seria uma leviandade minha e também uma aberração teológica. Todavia, nós percebemos perfeitamente que os judeus foram beneficiados com a eleição, ou seja, o chamado deles para ser a nação santa de Deus, uma propriedade escolhida de Deus, uma nação santa, um sacerdócio real. Acontece que os judeus condenavam os gentios que não tinham lei, julgavam-nos, criticavam-nos e dizendo: nós somos pessoas eleitas por Deus, mas eles faziam as mesmas coisas que os gentios faziam, não obstante serem povo de Deus. Aí o verso primeiro vem dizer: se você pensa que você vai escapar do julgamento de Deus, julgando os outros, condenando os outros e fazendo as mesmas coisas que os outros fazem, vocês, judeus, estão absolutamente enganados. Se vocês dizem que os gentios são idólatras e vocês praticam idolatria, vocês estão sob a mesma condenação. É isso. Se vocês dizem aos gentios que eles não podem adulterar e vocês adulteram, vocês estão sob a mesma condenação. E não pensem vocês que vocês vão escapar ao julgamento de Deus. O versículo 1 nos trata disso. Se eu pratico as mesmas coisas que eu condeno, certamente eu sou também sob condenação. Para que eu saia dessa condenação, é preciso que eu pratique aquilo que os outros, na verdade, não estão praticando. Se eu pratico as mesmas coisas que os outros praticam, e eu as critico por causa disso, eu as julgo por causa disso, diz o texto sagrado que eu não vou escapar da condenação, ou seja, do juízo de Deus. E aqui há uma coisa muito séria para nós. Como que está o nosso julgamento em relação às outras pessoas? Se elas são insensatas, e nós também somos insensatos, isso não vai nos livrar de um julgamento de Deus. Se as pessoas são iracundas, e nós também o somos, nós não escaparemos do julgamento de Deus. Se nós julgamos as pessoas porque elas cometem furtos, e nós furtamos, nós não escaparemos do julgamento de Deus. Se nós somos maledicentes, como os demais são maledicentes, nós não escaparemos ao julgamento de Deus. Isso é bom para que nós façamos uma introspecção e um julgamento do nosso próprio coração, para ver se, na verdade, nós estamos fazendo aquilo que, de fato, devemos fazer, quando os outros nos fazem, ou se nós fazemos exatamente aqueles que eles fazem, e os julgamos porque eles fazem as coisas, e nós também estamos fazendo as mesmas coisas, talvez de maneira diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Se o conteúdo, na verdade, for o mesmo, ainda que a metodologia do feitio ou de fazer as coisas foram diferentes, isso para Deus não faz diferença, porque Deus conhece o nosso coração. Se eu não sou fofoqueiro de uma maneira tão, digamos assim, tão aberta, mas eu sou secretamente, eu estou na mesma condição daqueles que, na verdade, não são ou estão nessa situação. O versículo 1 diz isso. No verso 2 diz: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Que coisas? Os outros praticam e eu critico.
e eu faço as mesmas coisas que os outros fazem. O versículo 2 diz que nós não vamos escapar de Deus, do julgamento de Deus. Bem sabemos que o juiz de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Deus é Deus de verdade. Ele não vai desculpar uma pessoa que julga outra e faz as mesmas coisas que os outros fazem. No versículo 3 diz: e você, que condena os que praticam coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juiz de Deus? Certamente que não. Versículo 4: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância, da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? O verso 4 diz: Deus tem tolerado o seu julgamento contra o outro. Quando você faz a mesma coisa, Deus, na sua infinita bondade, na sua paciência, ainda espera que você se arrependa dessa conduta, ou seja, de condenar os outros e fazendo as mesmas coisas que os outros fazem. Deus está esperando que você se arrependa disso. Versículo 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que levará você ao arrependimento? Nós não podemos ignorar isso. Bem, eu estou criticando a conduta dos outros, estou fazendo as mesmas coisas e estou bem. Lei do engano, não estamos bem. O que está acontecendo é que Deus, na sua longanimidade, na sua paciência, está dando tempo para que nós nos arrependamos dessa conduta pecaminosa, ou seja, de julgar os outros e fazer as mesmas coisas. Deus está nos dando tempo para que nós voltemos desse mau caminho, de tal maneira que não sejamos julgados por Ele, porque Deus, na verdade, julga com a verdade. Versículo 5. Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Em outras palavras, se nós não voltarmos desse caminho de julgar os outros e praticar as mesmas coisas que os outros estão praticando, diz no texto sagrado que nós estamos acumulando ira para nós mesmos para o dia da ira. O meu coração é teimoso, porque eu julgo os outros e pratico as mesmas coisas que os outros praticam. Diz no texto sagrado que eu estou acumulando ira para mim no dia da vingança de Deus. Isso é muito sério. Qual é a proposta bíblica para nós, neste momento? É que nós nos policiemos, de tal maneira, quando nós julgarmos qualquer pessoa, um ato errado de qualquer pessoa, que esse ato não possa estar também sendo realizado por nós. De tal forma que não sejamos julgados por Deus por falta. Isso é muito sério, extremamente sério. Se a gente parar e pensar, nós veremos que nós fazemos isso. Nós julgamos as outras pessoas. E fazemos as mesmas coisas, talvez de outra maneira, mas fazemos. Aquele recado mal criado que você manda pelo WhatsApp. Aquela fala mal falada. Aquela crítica velada que você faz. E Deus está, no versículo 3, versículo 4, Deus é paciente, é bondoso, esperando que a gente mude de atitude. Versículo 5. Pelo seu coração teimoso, impenitente, você está acumulando ira para si mesmo para o dia da ira. O problema talvez não seja a verbalização. Eu não vou verbalizar, talvez que eu não fale, mas no meu coração eu julgo. E isso está patente e descoberto diante dos olhos de Deus.
ainda que nós não verbalizemos, mas nós julgamos no coração, na mente, e Deus trabalha conosco. O Espírito Santo nos diz: pare com isso, para de julgar os outros, porque você está fazendo a mesma coisa. Deus é paciente para que você volte, de tal maneira que você ajuste essa sua conduta, porque você, judeu, e você, gentios, vocês estão no meu pé de igualdade. Esse contexto aqui é no contexto judaico, mas aplica-se para nós, judeus e gentios, estamos nessa. No verso 6, que diz que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Aí no verso 7, uma coisa intrigante. Perceba o verso 6, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Agora observe o verso 7. Vai retribuir com o quê? Com a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram o quê? Glória, honra e incorruptibilidade. Vamos parar um pouquinho aqui para pensar. Será que Deus vai nos justificar pelas nossas obras? É isso? Ou seja, será que as nossas obras, elas contam, elas valem para a nossa salvação? Sim ou não? Não. Mas observe o detalhe então, que retribuirá a cada um segundo o que? As suas obras. Será que as obras entram no projeto eterno da salvação? Como é que nós vamos entender isso? É fácil para entender esse texto. Se vocês forem lá no capítulo 2 de Efésios, versículo 10, lá nós entenderemos essa palavra. Ninguém será justificado mediante obras, mas as obras são evidência que nós fomos salvos. Amém? Entender isso ou não? Sim ou não? As obras são evidências de pessoas que foram regeneradas. Capítulo 2, verso 10 de Efésios. Vê se dá para pôr na tela. Está lá, olha lá. Pois somos o quê? Feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aí sim, depois da minha regeneração, depois da minha conversão, depois que o Espírito Santo me batizar, ou seja, me regenerar, que eu for lavado no sangue de Jesus, aí Deus então criou as boas obras para que eu possa andar nelas, não para que elas me salvem, mas para que é uma marca registrada de quem foi regenerado. Agora, se o judeu e o gentio, que na verdade querem chegar ao céu através das obras, conforme os judeus diziam, nós somos filhos de Abraão, nós já temos a salvação, nós já somos um povo eleito, e falavam mal dos gentios, que não tinham leis. E Deus disse, olha, a vida eterna será dada àqueles, verso 7, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procurando glória, honra e incorruptibilidade. Vamos entender aqui fazendo o bem. Não vamos cair naquela ideia dos kardecistas e dos espíritas, que fazem caridade, que através da caridade, fazendo o bem, eles alcançarão benefícios espirituais. Não é isso que o texto está dizendo. A vida eterna aos que perseveraram em fazer o bem. Presta atenção no detalhe. O nosso bem, o bem que fazemos, só tem sentido quando esse bem é feito em Cristo Jesus, depois da nossa regeneração. Ou seja, aquele versículo 10 do capítulo 2 de Efésios está aqui na nossa tela. Vão entender isso? O bem a que se refere o texto aqui é exatamente quando nós fomos regenerados e agora nós andamos no temor de Deus. Nós andamos tendo a mente de Cristo. Este é o bem. Certa feita perguntaram a Jesus Cristo o seguinte: o que faremos para herdarmos a vida eterna? O que faremos? Qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi exatamente essa: que vocês creiam naquele que Deus enviou. Era só isso.
O que fazemos, então, para herdar a vida eterna? Este é o bem. O bem que nós fazemos é o bem de nós recebermos Jesus Cristo como dádiva suprema de Deus para nossas vidas. Por isso que o mundo, na verdade, faz coisas diferentes, faz bem do ponto de vista material, puramente humano, mas abre mão de Jesus, e o bem que eles fazem, ainda que seja um bem do ponto de vista humano, não tem, na verdade, nenhuma segurança eterna, porque são bens feitos fora de Jesus Cristo. Vocês vão entender isso ou não? O nosso bem é crer em Jesus. O nosso bem é sermos lavados pelo sangue de Jesus. O nosso bem é rendermos-nos a Cristo e obedecer-lhe em tudo, no contexto de fazer boas obras, porque é impossível alguém servir a Cristo fazendo más obras, ou seja, tendo uma vida de ímpios. Não tem sentido isso? Então, os que perseverarem em fazer o bem, em outras palavras, os que perseverarem seguindo a Cristo, negando a si mesmo, morrendo para as suas preferências e seguindo a Cristo durante a sua peregrinação, essa pessoa terá a vida eterna já garantida pela sua fé em Cristo e, consequentemente, ele vai produzir boas obras, porque Deus nos criou para as boas obras depois de estarmos em Cristo. Há uma coisa aqui importante, verso 6, que retribuirá cada um segundo as suas obras, verso 7, a vida eterna os que perseveram em fazer o bem, procurando glória. Que glória? Procurando a glória eterna. Aqueles que renunciam, que negam-se a si mesmos, que procuram seguir a Cristo, procurando a glória eterna. Não as glórias dessa terra, as glórias deste mundo, mas a glória eterna. Honra aqueles que procuram a honra de Deus pela obediência, que vai acontecer, e aqueles que buscam o quê? No final do verso 7, a última palavra do verso 7. Qual é a última palavra? Que buscam também a incorruptibilidade. Que é isso? Aqueles que andam neste mundo, crendo em Cristo, na esperança da ressurreição de nossos corpos, transformados à semelhança do corpo de Jesus. Ou seja, aqueles que buscam a ressurreição final. Quando nós temos um corpo que é incorruptível. Aqueles que buscam, então, isso, a glória de Deus, a honra de Deus, e na caminhada com Jesus estão buscando a incorruptibilidade, ou seja, estão caminhando na esperança, ainda que desçam à sepultura, serão ressuscitados com corpos gloriosos, incorruptíveis, semelhante ao corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os que buscam isso, na verdade, serão bem-aventurados. Texto magnífico, não? Que nós façamos assim, buscar a glória de Deus, a honra de Deus, e que nós busquemos também, durante a nossa peregrinação aqui, a nossa incorruptibilidade. Nossos corpos serão desfeitos na sepultura, mas de lá Jesus nos tirará de maneira imortal, um corpo semelhante ao dele. E quem anda assim, vai andar bem. Deixa eu correr aqui por causa do nosso tempo. Versículo 8, diz assim, mas ira, olha o contrário, mas ira, indignação, para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem o quê? A injustiça. A maior injustiça que o homem comete é rejeitar a Cristo e seguir a mentira e seguir os seus rumos. Essa é a maior injustiça. A maior injustiça do ser humano é rejeitar o amor de Deus, é rejeitar a misericórdia de Deus. Em outras palavras, é rejeitar o Filho de Deus que nos foi dado. Esta é a maior injustiça. E por causa dessa injustiça, que vai acontecer? Verso 9, tribulação, o que mais? Angústia, virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Que mal? O mal da rejeição de Jesus, o mal de não buscar a glória de Deus, o mal de não buscar a honra de Deus, e por consequência, a pessoa que faz isso, ela não terá um corpo incorruptível, fará mal a si mesma.
Aí essa pessoa que anda assim, ela não tem paz. Meus irmãos, aqui é uma coisa importante. Não adianta você buscar os consultórios psiquiátricos, não adianta buscar exatamente tratamento psicológicos, porque veja o verso 10. Verso 9. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o quê? O mal. Ao judeu primeiro, porque os judeus foram chamados primeiro, e depois também o grego, ou seja, aos gentios. Não há como ter paz fora de Deus. Quem rejeita Jesus anda com seu coração angustiado. Ele pode viajar, viagens internacionais, ele pode procurar um balneário dos mais lindos possíveis, ele pode ter muito dinheiro, mas diz o texto, tribulação e angústia virão sobre a alma daquele homem que faz o mal, ou seja, daquele homem, daquela mulher que rejeitam Jesus Cristo como Salvador. Jesus é o grande bem que é rejeitado, e rejeitando angústia e o quê? Tribulação virão sobre a alma dessa pessoa. Os irmãos percebem então que o problema nosso é o coração, o problema do homem é o coração, que não há meio de consertar isso fora de Jesus. Já está decretado, é um decreto divino. Tribulação e angústia virão sobre a alma daqueles que praticam o mal. Qual é o grande mal do homem? Rejeição de Jesus, esse é o mal. Esse é o mal que causa os males físicos e psicossomáticos na vida do ser humano. Rejeitar Jesus não tem como viver bem nesse mundo fora de Jesus. Aí diz o texto que a angústia virão sobre a alma daqueles que rejeitam Jesus. E por fim, verso 10, mas, olha a conjunção adversativa, mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o quê? O bem, ou seja, todo aquele que recebe, ama e segue Jesus, ao judeu primeiro e também o grego. Não tem como escapar. Ou você tem Jesus para ter paz, ou você rejeita Jesus para ter tribulação e angústia na sua alma. Não adianta os consultórios psiquiátricos, nem as psicologias humanas. Não rejeitamos isso, mas isso não cura o coração. O que cura o coração é buscar a glória de Deus, é buscar a honra de Deus, é buscar a incorruptibilidade, ou seja, caminhar nesse mundo com Jesus, na esperança de ter um corpo semelhante ao dele no dia final, aí você tem paz. E outro versículo 11 diz, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Quando você viu lá no verso 10, que diz primeiro judeu, aqui não está falando de parcialidade, aqui não está falando de preferência. O que está falando primeiro judeu aqui, primeiro judeu e depois o grego. Aqui não está falando de parcialidade. Não está primeiro beneficiando o judeu, depois beneficiando os gregos. Dessa questão. Se você vir o verso 11, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Primeiro judeu, por quê? Eles receberam o privilégio de ter a mensagem de Deus primeiro, eles. E no versículo 11 diz que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus vai julgar a todos sem parcialidade. Quem tem Jesus, já dizia a velha canção, tem tudo. Quem não tem Jesus, o que acontece? Não tem nada. Não tem paz, não tem alegria, não adianta correr, porque sem Jesus, diz o texto sagrado, tribulação e angústia virão na alma daqueles que fazem o mal, ou seja, daqueles que voluntariamente rejeitam o príncipe da paz, que é Jesus Cristo.